Olá, Olá. bem-vindos à nossa 7ª sessão da Hora da Leitura dirigida aos 3º e 4º anos. Nós hoje vimos as duas, eu que sou a professora Sara. E eu, a professora Paula. Esperamos que estejas bem e queríamos perguntar-te se realizaste o desafio que lançámos na sessão anterior. Lembras-te qual foi? Com certeza que lembra. Foram os Poemas visuais. Exatamente. Os vossos poemas ficaram bem criativos? Certamente. Com certeza que sim, não é? Ora, nós hoje vimos e achamos que está aqui qualquer coisa de estranho. Parece-me que uma sim. mala, não é? Parece-me que sim. Quando Vamos ver o que cheguei, vi é aquela aqui mala, Paula. algo diferente. Vamos lá. Vamos ver. O que é que será que nós temos aqui hoje para os nossos meninos? É uma mala, vamos abrir. Vamos, pois. Olha, esta mala já viajou muito. Viajou. Está muito cansada. Será que é como a nossa mala mágica? Espera aí. Vamos pô-la noutra posição. Vamos. Tcharam! O que é que nós temos aqui? Deixa ver. Espera aí, fecha um bocadinho, Paula. Olha, parece-me uma floresta. Oh, parece, sim, uma floresta, uma mata. Aqui uns arbustos. Deixa-me cá ver. Será que conseguimos prender bem aqui estas Eu já estou a ter aqui uma ideia peças? Sim. para esta... Olha, vou ver aqui na nossa mala mágica que nós já costumamos trazer se há aqui alguma coisa para nós usarmos este cenário. Vamos. Vamos lá então. Procura lá. Olha, Uau! tenho Olha, um isso dava para pôr aqui, para construirmos aqui o cenário. para ajudar aqui. Achas que ponha aqui? Sim, fica bem. Sim. E agora, o que é que eu aqui tenho? Precisas de ajuda, Sara? Espera, com certeza que sim. Oh, Ai, o que é que nós temos aí? isto é um Parece-me corvo. Parece-me um corvo. Olha, Olha, vais pôr aí uma árvore. que tal que pôs aqui? Então deixa-me cá ver. Se conseguimos pôr aqui. Já está aqui bem poisado. Olha que giro. Isto é o máximo. Isto agora ajuda aqui a segurar, não achas? Acho que sim. Estás bem? Sentes-te bem? Sim? Ótimo. Então, Olha, eu penso que falta aí mais umas personagens vou para ver. nós fazermos O que é que aqui há? uma peça de teatro. O que é que achas? Vê lá. Espera aí. Olha, Espera aí que eu ajude. Ai, que personagem é essa? vê lá se tu descobres o que é isto. Olha, a mim parece-me uma raposa. Olha, segura lá. Pelo ar dela, matreiro, só parece. Não acham, meninos? Parece mesmo uma raposa. Espera aí que se caíram aqui uns papéis e eu vou apanhar. Ah, mas ainda temos aqui mais personagens. Temos? Sim, sim, parece-me bem. Olha, Sim. mas espera aí. Uma raposa, um corvo. Podemos fazer aquela história da raposa e do corvo. O que é que tu achas? Penso que, olha, sim, seria uma boa ideia. Mas isso precisamos de um queijo. Um queijo. Vou ver se há aqui um queijo. Olha, vou colocar aqui a raposa enquanto descobrimos aí mais elementos. Descobri um queijo. E o queijo queijo? está na boca de quem? No Do bico? corvo. Do corvo. Ah. E agora? Agora falta um narrador, não te parece? Sim, esta peça de teatro até pode ter um narrador. Esta peça de teatro vai ter um Muitas narrador. delas não têm Deixa narrador, ver aqui mas no meio esta- destas penas. Penso que essa personagem seria boa Isto para é fazer, só penas? para fazer de narrador. Ah, não são só penas, olha. O que é que tu és? Um pássaro exótico. Sim! Oh, pá, é um pássaro exótico. Deixa cá ver como é que eu posso
pôr o pássaro exótico para ele funcionar. Que lindo! Que linda é essa personagem! Então, E que tal fazermos um teatro de fantoches? vamos Querem fazer... ver a nossa peça? Espera aí. Vamos lá, então. Espera um bocadinho. Vamos lá. Temos que pôr aqui tudo a jeito primeiro. Tu estás pronta? Deixa-me só pôr aqui, preparar aqui algo que vai ser muito útil. E tu, Corvo, estás pronto? Estás pronto? Tá. Ora, a minha raposinha. Olha, Sara, eu acho que nós temos que decidir quem é que vai fazer, qual é a personagem de cada eu acho que uma. está decidida. Eu identifico um bocadinho com a raposa espertalhona. Eu identifiquei-me logo com esta ave exótica. Então, vamos começar? Vamos começar. E o nosso corvo, será que está pronto? Está pronto. Está Já lhe perguntei, ele está prontíssimo. Então, e os meninos lá em casa? Também estão preparados para ver o nosso teatro? Então, vamos lá. Então... A raposa! Olá! Olá! E o corvo! Mestre Corvo, empoleirado no ramo de um alto pinheiro, trazia preso no bico um belo queijo cabreiro. Dona Raposa, atraída pelo cheiro que a onda saborosa vinha do queijo cabreiro, chegando-se para o corvo, diz-lhe assim, em tom matreiro: Bom dia, mestre Corvo! Que linda plumagem tem! Escondida na ramagem e tocada pela folhagem, como ela lhe fica bem. Parece fruto celeste, enfeitado de verdura. Que lindas penas azuis, que encanto, que formosura! Creio bem que se tiver voz igual ao seu parecer, canto brando que estremeça as fibras todas do ser e enlouqueça o juízo, a linda ave que eu vejo seria do paraíso. o assobiar da raposa era meigo, tão matreiro, como se fosse uma cócega das que atraem a coceira. E por mais que a gente coce, a comichão, qual fogueira, mais se alteia, mais rabeia. Mestre Corvo abriu o bico, pronto, caiu na asneira. Quá, quá! Caiu na asneira deixar cair a presa, ou seja, o queijo cabreiro. Logo a raposa agarrou o queijinho todo inteiro e a rir-se da proeza, a lampeira fraudiqueira foi e comeu lá à sobremesa. Arrependido pelo que vejo. Não, eu até nem gosto de queijo. Muito obrigada, muito obrigada. Adeus, adeus. Vamos, Paula. Então, tu divertiste? Olha aqui, Sim, eu também. ainda trago um bocadinho de queijo. Muito Então bom. guarda aí. Então,
Deixa-me colocar aqui a minha personagem. E tu? Gostaste do nosso pequeno teatro? Esperamos que sim. O nosso texto, como hoje já deves ter reparado, é um texto um pouco diferente daqueles que temos trabalhado. É o texto dramático. E foi retirado, este texto que nós representamos, foi retirado deste livro do António Torrado, Teatro às Três Pancadas, que é uma edição da Caminho. E tem várias peças dirigidas às nossas idades, às vossas idades, e uma delas é precisamente esta, A Raposa e o Corvo. Nós fizemos uma pequena adaptação e já vais ver como. Porque agora vamos analisar o texto. Então, o texto dramático, que como já dissemos é diferente dos textos que nós já trabalhamos e aqueles que normalmente nós lemos, é um texto que se destina, Paula, a ser representado. Portanto, é um texto que, obviamente, é para ser lido, mas principalmente para ser representado. E este texto tem umas características muito próprias que nós vamos passar a indicar. Exatamente. Começa logo no início. Não começa com a história. O autor, como pretende que o seu texto seja representado, tem que dar todas as indicações de que são necessárias para essa representação. E então, primeiro, começa com a descrição, o elencar das personagens do texto. Nós aqui temos o narrador, o corvo e a raposa. Seguidamente, Paula indica também informações acerca do cenário. Neste caso, temos uma mesa, uma cadeira em cima da mesa, mas foi a obra original, portanto, o texto original, que nós não seguimos porque fizemos uma adaptação. E então criámos este cenário. Porque o texto está escrito para ser representado por atores, por pessoas. E realmente as pessoas precisam de outro tipo de indicações. Nós, como íamos representar com fantoches, adaptámos estas indicações cênicas àquilo que nós pretendíamos. E depois, a seguir, diz o António Torrado, o autor, como é que pretende que a sua peça comece. Entra o narrador, aqui o nosso narrador, a nossa ave exótica, também entrou, e depois fez a apresentação das personagens, e isso nós já fizemos também. Queres continuar, Paula? Podemos continuar. Portanto, este texto dramático tem dois elementos fundamentais. Tem o texto principal, que corresponde às falas das personagens, e temos também um texto secundário, que são as indicações cênicas. Portanto, corresponde esse texto às indicações cênicas, ou também aquela palavra muito difícil, didascálias. É a palavra técnica que quer dizer precisamente as indicações cênicas, que não são mais do que todas as indicações do autor em relação à representação do seu texto. O que é que eles precisam? Então, Posso só nós esclarecer? continuamos. Tudo aqui, o que está em itálico, todas estas indicações cênicas, fazem parte daquele texto secundário, portanto, não se dizem. Não se destinam a ser ditas nem pelos autores, nem pelos fantoches, em caso disso. São apenas indicações para serem lidas e seguidas. Normalmente é o encenador ou os atores que têm que saber essas indicações. Não são nada mais, nada menos que informações para eles saberem como se deslocam em palco, no caso de ser uma peça de teatro, como é que os atores se deslocam, como é que são as suas expressões faciais ou corporais e... Como é que distinguimos as falas dos atores? No texto dramático, o texto principal é sempre antecedido pelo nome dessa personagem. Nós temos ali o narrador, está narrador, e a seguir a raposa.
em tudo isto, só se diz a raposa, que foi aquilo que nós dissemos. A seguir, o narrador continua, tem aquela fala, depois tem uma indicação cênica e a seguir continua o texto do narrador. Ali temos A um ação exemplo. vai Posso, Sara? continuando, sim. Ali, no início, temos um exemplo de uma indicação cênica. O corvo levanta a cabeça, estende o pescoço e abre muito a boca e fecha bruscamente. Pronto, aqui nós sabemos que esta parte não é para ser dita, mas sim é para o ator saber o que tem que fazer. Ora, continuando com o nosso texto, nós já o representámos, é exatamente, não alterámos as falas, mas é para tu veres que antes da fala de cada personagem está indicado o nome de quem fala, que é para não haver qualquer dúvida. E o texto dramático é normalmente em discurso Direto. ou seja, a ação passa-se naquela altura. E corresponde às falas das várias personagens ou dos atores. Continuando, portanto, isto nós já representámos, tu com certeza que vais identificando aquilo que nós já representámos. Temos aqui, Temos Sim. aqui uma... vocês devem lembrar-se, nós já falámos nisto cá na hora da leitura. Portanto, aqui, como é que se chamam estas palavras que exprimem ou imitam os sons? Ali temos a imitação do som da personagem, do corvo. Lembram-se? Lembras-te? É onomatopeia, não é? Esta palavra difícil que nós já falámos. Ora, continuando, depois, o pobre corvo estava tão contente com o seu queijinho, mas foi completamente enganado pela raposa. Tu com certeza descobriste e conseguiste acompanhar bem esta sequência de ações. Mas no fim, ele tentou disfarçar e disse que nem sequer gostava de queijo, não é? Eu até nem gosto de queijo, o que me parece uma maneira um bocadinho... Pronto, tentou sair airosamente daquela situação constrangedora, Sim, não foi, Paula? Isso também tem a ver com as características ou com a atitude que o corvo tentou manter, uma vez que ele era vaidoso. E como era vaidoso e até presunçoso, ele não quis rebaixar-se perante aquela marotice da raposa. Foi precisamente essa vaidade que fez com que ele perdesse o queijo. Ora, a seguir, nós temos aqui um pequeno resumo do texto dramático, foi aquilo que nós já estivemos a falar. O texto dramático destina-se a ser representado, é um texto escrito para ser representado ou por atores ou por outras formas de representação. Formas animadas, foi o caso... Como nós fizemos, utilizando estes fantoches, não é? Esta é uma forma animada que só ganha vida, entre aspas, sim, porque são manipulados por alguém. Ora, olá! Este texto é constituído por dois elementos, os diálogos, a serem ditos pelos atores, e as indicações cênicas, ou as didascálias, que é a tal palavra difícil que tu as podes também ficar a saber que existe, mas não precisas de decorar, que informam o encenador, os atores, os técnicos, sobre os vários elementos da peça. Os adereços, o vestuário, o local onde se vai realizar, etc. Queres continuar, Paula? Sim, podemos continuar. Atrás da fala de cada personagem é indicado o seu nome. Portanto, vem sempre, antes da fala, vem sempre o nome da personagem. Quem é que vai dizer aquela fala? Uhum. Ao longo do texto vão sendo dadas indicações de cena que, normalmente, para se distinguirem do texto principal, aparecem ou escritas entre parênteses ou então em itálico. O texto é principalmente em discurso direto, portanto, vêm as falas das personagens, e o texto divide-se em cenas
quando entra ou sai uma personagem, portanto, é marcada a cena, e atos. E o que é o ato? É aquela parte que corresponde à mudança de cenário. Nós aqui só tivemos uma cena, porque as 3 personagens estiveram sempre em cena, nenhuma saiu, nenhuma entrou, portanto houve apenas uma cena e tivemos apenas um cenário, portanto tivemos apenas um ato. E o cenário, como podem ver, é a floresta, não é? A floresta onde se desenrola toda a ação. E esta ação, portanto, como é que foi, quais foram os 3 momentos desta peça? Tivemos um momento inicial em que foram apresentadas as personagens, não é? A raposa, o corvo foram apresentadas logo no início. Depois a ação foi evoluindo, tivemos ali um problema, que era a dona Raposa Matreira queria ficar com o queijo do corvo e arranjou uma estratégia para conseguir. Claro, não fosse ela matreira, não é? E então, no final, ela conseguiu finalmente o que queria. No final, viu-se ela a conseguir ficar com o queijo. Portanto, temos os 3 momentos. O início, a introdução, que é a exposição. Depois, a parte principal da ação. E, no final, o final. Como é que se resolveu o tal problema que era ficar com o queijo? Ok. No texto dramático, como em todos os textos, mas com especial importância no texto dramático, temos que ter muita atenção à expressividade da nossa leitura. É completamente diferente dizer apareceu um corvo e dizer apareceu um corvo. Quem ouve fica logo com a atenção muito mais atraída se dizemos de uma maneira do que se dizemos de outra. A nossa leitura tem que ser treinada neste sentido, de lermos com toda a expressividade. Vamos treinar um pouco. Mas antes disso, resta-me acrescentar que quando vocês quiserem fazer uma peça de teatro, primeiro têm que estudar ou preparar bem o texto. E este exercício de leitura expressiva que vamos fazer agora também vos pode temos aqui ajudar. Este nosso slide, este nosso diapositivo que nos estávamos a esquecer de falar das onomatopeias, relembrar aquilo que nós já tínhamos falado. Neste caso temos aqui 2, o corvo, que diz Quá! Quá! E a raposa, que regoga e que faz Uau! Uau! É mais ou menos assim. Imitas muito Eu bem. devo dizer que nunca ouvi uma raposa. Fui ver à internet e o som é mais ou menos parecido com este. E nós traduzimos este som com esta onomatopeia. Fomos nós que a criámos. Tu também podes criar as tuas onomatopeias traduzindo os sons ao teu gosto. E certamente que és muito criativo e vais conseguir fazer isso. Temos também uma interjeição, que são algumas expressões que dão ali um certo movimento, emoção, um certo sentimento ao texto. Sim, exprimem emoções, as interjeições. Temos aqui o caso de pronto. Ali, esta interjeição pronto, seguida de ponto de exclamação, indica precisamente um sentimento de ela finalmente... Realização. Conseguiu. Finalmente conseguiu o que queria. A raposa conseguiu o queijo. E finalmente, então, vamos lá praticar um pouco aqui a leitura expressiva. Nós temos aqui a nossa amiga raposa e ela está a pensar, está a magicar. Neste caso, vamos lá ver o que é que se passará aqui. Uau, que belo queijo! Quero mesmo comê-lo. Como vou fazer para ficar com ele? Se eu disser assim, isto é muito seco, não é? Não tem expressividade nenhuma. Absolutamente nenhuma. Diz lá, Paula, como é que... primeiro, digam lá vocês como é que acham que esta frase deve ser... Aliás, estas frases devem ser lidas para corresponder àquilo que a raposa está a pensar.
Temos que sempre ver o que é que a personagem está a pensar. Diz lá. Uau! Uau! Oh, que belo queijo! Quero mesmo comê-lo. Como vou fazer para ficar com ele? Muito bem. Deste aí aquele sentido de vamos lá magicar qualquer coisinha. E o que é que nos ajuda? Claro, os sinais de pontuação. Temos que olhar primeiro para os sinais de pontuação para vermos qual é que é a entoação que temos que dar à frase e perceber ao mesmo tempo qual é que é a intenção com que a frase é dita, qual é o sentimento que está associado à frase. Agora, aqui neste caso, a raposa já está a pôr o seu plano em ação. Já deixou de pensar e está mesmo a dizer ao corvo: Amigo corvo, que belas penas tens! Que cores! Que bonitas formas! Foi assim que tu leste? Claro que foi. Eu acho que sim, que é uma boa maneira. E agora vamos ver o que é que o corvo estará a pensar. Tenta lá ler esta frase Então, para ires ao encontro do pensamento aqui do amigo corvo. não te esqueças de ver o sinal de pontuação. Qual é que é o tipo de frase? Neste caso, se está a fazer uma pergunta, está a interrogar, temos que dar a entoação devida. Queres certo? ler, Paula? Então, o que será que a raposa quer? Reparem no tom de voz. Elevou-se no final da frase. Para quê? Para marcar uma frase interrogativa. É uma pergunta, certo? Vamos ver. E aqui há a suspensão da frase. As reticências marcam uma suspensão. Quer dizer, a frase ficou incompleta. Vamos ver. Ficou na dúvida. E a seguir, ele já está convencido. Como é que tu lês esta frase em que ele já foi convencido pela raposa que é mesmo uma ave completamente diferente de todas as outras? Ele diz, com certeza, eu leio assim: deve ser mesmo muito bonito. Ele até ficou admirado porque não deve estar acostumado a receber elogios. Pois não, Paula? Pois não. E ali representa mesmo o que o corvo é, a sua maneira de ser. Portanto, ele é muito vaidoso. Ora, aqui a raposa já tem o queijo na boca, como tu podes ver. E então, como é que ela há de estar a dizer aqui o que está ali escrito? Queres ler, Paula? Pronto, ela, primeiro, quando nós vemos ali aquela interjeição, 3 interjeições seguidas, ali naquele caso, indica um riso. Enganei mesmo bem o corvo. Aqui, qual é o sentimento que está associado a esta frase? É precisamente a satisfação. Ela ficou satisfeita. Aqui o corvo já não tem o queijo. E então deve ser um sentimento de desilusão. Ele não o assumiu, mas deve ter pensado. Vamos lá ler todos em conjunto. Fui enganado pela raposa. Meu rico queijinho. Não? E agora É isto, temos com que certeza. terminar a nossa aula. Estamos Mas mesmo, espera mesmo a aí, terminar. antes disso, antes de terminar, temos que lançar um desafio. Temos. E o desafio que te queremos lançar é precisamente construir o teu texto dramático. Inventa umas personagens, um local onde se vai passar essa ação e constrói um texto assim como com as indicações que nós te demos. Para depois representares com a tua família e lembra-te que o teu texto tem que ser muito expressivo. Podes incluir então as interjeições, podes incluir as onomatopeias. Se criares personagens com animais, tens aqui este exemplo, podes pedir até lá em casa para te ajudarem a fazer as personagens. Ora, temos a certeza que te vais divertir muito. Nós já podemos sair. As bibliotecas estão abertas. Procura os livros. Estes nós lemos, outros tu quiseres, na biblioteca da tua localidade. Diverte-te a ler. Nós esperamos que também te tenhas divertido e aprendido alguma coisa connosco hoje.
Até à próxima sessão. Queres despedir, Paula? Eu quero me despedir, mas é aqui com a nossa galinha, que fez de narrador. Então, adeus.